Por que a alavancagem de testes F11 não me assusta? Olá, investidores! No vídeo de hoje eu vou comentar aqui sobre testes F11, mais especificamente sobre a alavancagem do fundo, né? Com certeza você já viu aqueles YouTubers típicos fazendo drama com o passivo aqui do fundo, né? Mas que apenas apresentaram a porcentagem e começaram a fazer aquela gritaria típica, né? Começar a falar mal, que não sei o quê, e não expor muito argumentos. Mas aqui no Fica Esperto é diferente, né? Meu lema aqui é ser sem rabo preso e não ser emocionado. Galera, aqui é o Thiago PS do Clube FI e bora aqui para mais um vídeo. Primeira coisa, o nível de alavancagem do fundo, né? Começar aqui para apresentando o nível para vocês. Que é uma dívida realmente considerável, são 950 milhões, é quase 1 bilhão de reais de dívida, o que frente ao ativo do fundo de quase 3 bilhões dá quase 33%, né? Ou seja, o saldo devedor representa um terço dos ativos. E realmente, essa é uma dívida bem elevada, sabe? É como se você tivesse uma casa que vale 300 mil reais e tivesse uma dívida no cartão de crédito de 100 mil reais, né? Tá bom, exagerei aqui o cartão de crédito aqui, né? Obviamente que aqui no caso não temos uma dívida de um juros de 2 dígitos por mês. Mas a ideia é mais ou menos essa, aqui para você entender o tamanho dessa alavancagem. É que realmente é muito alta, tá? E ainda mais se a gente for pensar que uma alavancagem de 20% em Rect 11 fez um baita estrago, né? Deixou o fundo aí com uma queda de rendimento bem assustadora. Mas aí nesse ponto que você deve se perguntar, por que que então que os 20% de alavancagem Rect 11 detonou o fundo e os 33% em testes F11 está tranquilo aí, o rendimento inclusive tem até aumentado, né? Isso porque a alavancagem de testes F11 foi ainda maior, tá? Acho que tem um tempo atrás, acho que superou os 50%, eu acho, é bem maior, sabe? Aí teve algumas vendas de imóveis, emissão acabou diminuindo esse percentual aqui. Mas então, você tem que se questionar aí, por que que o esse 19% que em Rect 11 é muito pior do que os 33% em testes F11. E aqui vai o primeiro fator que me faz ficar mais tranquilo com relação a essa dívida de testes F11, que é o segmento, o setor que ele está exposto. No caso aqui é o de renda urbana, né? E eu posso aqui afirmar com vocês que renda urbana é muito superior de lajes corporativas, tá? Mas muito mesmo. Repito aqui, renda urbana é extremamente superior às corporativas. Esqueça essa abobrinha aí que os influenciadores grandes falam de tanto ficar só enchendo a borda das lajes. Laje é uma porcaria, é muito inferior aos imóveis de renda urbana. Tem um ou dois aqui fundos de lajes que realmente prestam. A maioria, para mim, é tudo uma porcaria aqui de fundo de laje, tá? Enquanto as lajes, elas são completamente especulativas, o segmento de renda urbana possui uma resiliência muito maior, sabe? Muito melhor mesmo. A resiliência do renda urbana não é assim tão alta quanto a que a gente vê nos shoppings, mas ainda assim eu considero como sendo bem mais resiliente que as lajes e resiliente o suficiente para aguentar uma dívida muito maior, tá? E quando você contrai uma dívida, isso é um fator aqui que é considerado como muito importante. Porque pensa comigo aqui um caso bem prático para vocês. Quem tem mais segurança aqui no caso de contratar um empréstimo pessoal? Um funcionário público federal ou um autônomo? É óbvio, né? Vocês vão falar que funcionário público federal. O autônomo pode até ganhar mais do que o funcionário público, né? Pode ganhar duas, três vezes mais. Que esse funcionário público, se ele for lá no banco, ele vai conseguir uma taxa de juros duas ou bem mais baixa do que esse autônomo, né? Então, essa resiliência aqui que eu estou comentando com vocês, que ela é positiva, que isso daqui, essa resiliência significa que a gente vai ter uma resiliência da ocupação dos imóveis, ou seja, é menos possível que passe que os imóveis enfrentem períodos de vacância elevada, né?
algo que é muito importante que para o fundo arcar com o custo da dívida, ou seja, né, com os juros. Ter o aluguel aqui caindo todo mês é fundamental para arcar com os juros, né? E já o segmento de lajes é bem mais especulativo, né? É um segmento que depende muito do PIB, se a economia está indo bem ou mal, e isso acaba que pode impactar muito também a questão da vacância. Não que fundos de renda urbana não enfrentem vacância, né? Mas geralmente são bem mais tranquilos. E, e além disso, além da resiliência da ocupação dos imóveis, a gente também tem uma resiliência maior do valor dos imóveis, né? Porque diferente das lajes que elas estão supervalorizadas com o valor das lajes subindo lá nas alturas e outras vezes caindo indo lá pelo fundo do poço, aqui na renda urbana acontece algo mais parecido com o que a gente vê no segmento residencial, né? Que é os imóveis eles subindo meio que vagarosamente, bem de pouquinho em pouquinho, uma inclinação sempre de pouquinho em pouquinho, sabe? Meio que valorizando de grão em grão. E essa valorização com menor volatilidade é muito importante que quando a gente está falando de dívida, por causa no caso dessa amortização, né? Pois, pois tem essa questão assim, mais de menos volatilidade, a chance desse imóvel estar passando por um período de crise, estar perdendo valor, é muito menor do que das lajes, né? Isso daí, inclusive, é um dos principais motivos pelo qual o REC 11 passa esse aperto todo, né? A maioria dos imóveis da carteira do fundo eles têm perdido valor nos últimos anos, de forma que hoje o fundo tem dificuldade em fazer uma boa venda para ter recursos para arcar com suas amortizações, né? Pode acontecer lá em REC 11 de vender os imóveis com um prejuízo e impactar fortemente os rendimentos, o que terminaria completamente de queimar o filme do fundo. Já que em testes F11, por ele ter esse imóvel de renda urbana, que geralmente tem uma localização excelente, pois os inquilinos querem estar em regiões de alta concentração, de alta densidade demográfica, os imóveis tendem realmente a subir mais vagarosamente, mas com maior linearidade, sabe? Isso é um fator muito importante aqui para arcar com a amortização. Beleza, e vamos aqui para mais um fator que favorece bastante a alavancagem em testes F11, que é o fato do fundo ter uma carteira de imóveis muito diversificada, sabe? São 55 imóveis. E, como vocês podem ver, são muitos imóveis. Há uma boa diversificação entre esses imóveis, né? De forma que cada um dos imóveis aqui, já a maioria dos supermercados ou lojas de varejo, né? Mas a maioria é supermercado, né? Elas representam aqui pouca coisa, olha só, 1%, 1,5%. Tem alguns que destoam daqui, esse daqui é de 5,5%, mas tem muito imóvelzinho aqui com baixa porcentagem. Aqui eles não falou o valor monetário dos imóveis, mas se é 1%, é 1% de 3 bilhões. Ah, não, aqui é 1% da BR, né? Eu não vou fazer a conta, mas significa que essa porcentagem pequena significa que os imóveis têm um ticket de apenas poucos milhões de reais, né? E o imóvel não ter esse ticket tão elevado facilita muito na hora de fazer uma venda, né? Porque aumenta muito a quantidade de potenciais compradores, e aumentando assim a liquidez dos imóveis. É algo bem similar ao que acontece com os base 100 e base 10, sabe? Como aqui, por exemplo, não sei quantos milhões que está aqui, uns 10 milhões de reais. Pra gente pode parecer muito dinheiro, né? Mas vai ter gente aí, fundos de investimento, que vão ter facilmente que 10 milhões de reais para arcar e comprar com um desses imóveis do mercado aqui, né? Aí com essas vendas, o gestor, além de oferir um lucro para dar uma reforçada no rendimento, vai cair dinheiro lá do principal investido que vai retornar para o caixa, que ele pode utilizar para bancar as parcelas de amortizações. Já em fundos de lajes, estou utilizando um paralelo aqui de lajes para mostrar um fundo que tem uma alavancagem tranquila e com uma alavancagem perigosa, no caso RECT 11. Como a maioria deve ser que RECT 11 deve ter quantas lajes? Umas 10, sei lá. Acaba que 10% de um PL assim vai dar dezenas e dezenas de milhões de reais.
Isso diminui a quantidade de compradores disponíveis, né? Então, aqui está mais um fator que favorece muito a alavancagem em testes F11, que me deixa muito tranquilo. Pois bem, outro ponto aqui que favorece bastante é a tipicidade dos contratos, né? Temos aqui esse gráfico aqui que mostra que mais de 90% dos contratos no testes F11 são atípicos. E melhor do que isso, são ainda contratos atípicos com empresas listadas em bolsas, né? Ao que confere aqui uma segurança enorme no recebimento dos aluguéis, que, como eu disse, é algo importante também para arcar com o custo da dívida. E, além disso, as dívidas elas estão alinhadas com o índice de correção, né? Tanto a dívida quanto os contratos atípicos que são no IPCA. E o vencimento dos contratos também é, tem essa questão, tem o vencimento alinhado, sabe? Vencem de forma simultânea. Algo aqui que o gestor não deixou claro no relatório gerencial, mas que também seria bom da gente rever, é o cronograma de amortização, né? Geralmente eu prefiro dívidas que têm, assim, dívida, por exemplo, 1 milhão em um mês, 1 milhão em outro mês, e assim por diante, do que uma dívida assim, de 12 milhões em dezembro. Sou muito mais essa dívida linearizada. Esse é um outro ponto de alavancagem que eu estou lembrando aqui agora e que eu não vi no relatório gerencial de Rect 11. Esse aqui também é um ponto importante que vocês podem ver quando vocês estão avaliando a alavancagem de um fundo, tá? É, a cereja do bolo aqui que eu posso falar com vocês que também da tipicidade da dívida, que como dos passivos que o fundo contratou foram lá em 2020, 2021, quando eles pegaram essa dívida, estava muito barato pegar a dívida, sabe? Então você tem aqui, acho que tem dívida aqui de IPCA mais 5%, IPCA mais 6%, enquanto hoje o fundo está pegando aí dívida IPCA mais 7,5%, sabe? Antigamente eles conseguiam pegar dívidas muito baixas. Eu não sei como é que eles andaram prepagando umas dívidas, mas espero que eles tenham prepagado as dívidas caras, né? Tido mantido essas dívidas baratas em carteira, mas foi uma dívida bem barata, tá? É claro que na época, as compras da época devem ter sido com um cap rate maior, né? Não tão menor também. Mesmo assim, na época eu me lembro que eram com cap rates superiores a esse custo da dívida, que é mais um ponto positivo da alavancagem testes F11, que é o carrego positivo. Ou seja, por exemplo, o aluguel do imóvel está rendendo, sei lá, 7, 8%, enquanto a dívida está a IPCA mais 6, IPCA mais 5, IPCA mais 6. Ou seja, tem um carrego positivo, além da chance do imóvel valorizar mais do que o IPCA. É uma coisa bem positiva, sabe? Se eu pensar bem, hoje nem o governo consegue essas taxas que o fundo conseguiu no passado. Atualmente aqui o NTNB está quase batendo 6,50 aqui no momento que eu falo, tá? Então, para não falar que eu estou puxando só o saco, estou passando o pano para a tese F11, vou apresentar também aqui um lado negativo dessa dívida que eles têm, que é um risco testes F11, que é a concentração que ele possui em inquilinos. Aqui temos 45% açaí, é uma empresa listada em bolsa. Inclusive eu tenho carteira, assim, ela tem que ter uma alavancagem alta, tá? Mas eu considero como sendo um fundo bem redondinho, tá? Não vejo muito risco. Esse grupo Mateus aqui também é listado em bolsa, considero muito tranquilo também, tem foco lá no Nordeste. Foco dele é expansão, mas a dívida dele não é tão elevada assim. Dando uma ação excelente também, que está no meu olho, estou de olho nesse grupo Mateus aqui, na parte de crescimento da minha carteira em ações. Já o Pão de Açúcar daqui, realmente ele já deixa um pouquinho a desejar, tá? A estrutura dele já é mais bagunçada. Eu não estudo tanto assim, mas volta e meia vejo notícias lá de mudanças, lá de governança nessa empresa. No entanto, não vejo assim tão. Que na verdade não sei avaliar o risco aqui não, tá, galera? Mas aqui são supermercados, né? São empresas de varejo essencial. Ou seja, que é mais um ponto que melhora aumenta aquele quesito de resiliência do fundo, né? Varejo essencial mais resiliente. E supermercado sai facilmente você pode pegar outro lá e colocar, substituir, sabe?
E, além disso, tenho visto movimentos de melhoria aqui do gestor em melhor acidificação também em inquilinos, tá? Então é isso, galera. Essa foi a minha análise da alavancagem de testes F11. Espero ter ajudado vocês, esclarecido suas dúvidas. É, ficamos até a próxima aí. Lembrando que nada que recomeça de compra de venda, beleza? Até a próxima.